Olá, como você está? Continuamos com a nossa conversa matinal. E esta conversa é numa semana atípica, em que muitos descansam com relação ao seu trabalho diário, ou seus estudos, as suas atividades rotineiras, não é? Graças a Deus por isso. Outros não, continuam. Meu amado hoje saiu cedinho para trabalhar e em tudo bendizemos ao Senhor. Em tudo entendemos que é providência dele, a saúde física, a saúde emocional, psicológica, o trabalho que chega às mãos, a forma como podemos chegar neste trabalho ou nos colocar nesta atividade que o próprio Deus nos confiou. Louvado seja Ele por isso. Bem, o título de hoje da devocional escrita aqui no presente diário é Sem Ajuda, escrito por Hans Kellert, de Curitiba, no Paraná. Baseou-se na palavra de Deus no livro de Jó, capítulo 30, do versículo 24 ao 31. Diz assim: Não é fato que de um montão de ruínas um homem estenderá sua mão? E na sua desventura não levantará um grito por socorro? Por acaso não chorei por aquele que atravessava dias difíceis? Não se angustiou minha alma pelo necessitado? Quando eu esperava o bem, eis que me veio o mal. Esperava a luz e veio a escuridão. O meu íntimo se agita sem cessar, e dias de aflição me sobrevêm. Tenho a pele queimada, mas não pelo sol. Levanto-me na congregação e clamo por socorro. Sou irmão dos chacais e companheiro de avestruzes. A minha pele escurece e cai. Os meus ossos queimam de febre. Por isso, a minha harpa é usada para fazer lamentações e a minha flauta para acompanhar os que choram. E aqui Hans Kellert escreve esse devocional. Quantas pessoas ao nosso redor precisam de ajuda? Muitas vezes é difícil diferenciar os que estão realmente necessitados dos aproveitadores da bondade alheia. Para isso, precisamos do discernimento do Senhor. Na Bíblia, somos incentivados a mostrar a nossa fé por meio das boas obras, ou seja, ajudar aqueles que estão em necessidade. O apóstolo Paulo escreveu que fomos salvos pela graça, porque obra humana alguma pode perdoar nossos pecados, aquilo que desagrada ao Senhor, e nos garantir a salvação. Mas também afirmou que fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras. Quem já ajudou alguém sabe como isso faz bem a si mesmo e a quem é ajudado, e ainda melhora o mundo ao seu redor. Por isso, precisamos estar atentos às necessidades das pessoas e ter discernimento de Deus para reconhecer os verdadeiros necessitados e ajudá-los. Vemos pessoas carecendo de alimentos, vestimentas, moradia. Ainda que tenha passado por tragédias e também carece de muita ajuda, outras precisam de apoio espiritual e emocional. Jó precisava de assistência e não o recebeu. Seu estado era lamentável, havia perdido tudo: os filhos, os bens, a saúde. Ele precisava de amparo emocional e espiritual, mas se sentiu abandonado, principalmente por aqueles a quem havia ajudado um dia. Nem os amigos que vieram para o consolar o ajudaram. Pelo contrário, ainda o acusaram de muitas coisas que ele não fez. Ou melhor, estar atentos às necessidades físicas, materiais, emocionais e espirituais das pessoas é fazer boas obras. Há um provérbio que diz: faça o bem, não importa a quem. Jesus deu um alerta sobre as boas obras. Elas devem glorificar a Deus. Isso quer dizer que o crédito não deve ser nosso ou de alguma instituição, mas que toda a honra e glória devem ser dadas a Deus. Não feche os seus olhos para quem verdadeiramente precisa de ajuda. Oh, meu Pai, louvado seja o teu nome por mais este momento, mais esta manhã, lendo as tuas santas escrituras,
recordando este momento de Jó, o teu servo, com tantos bens materiais, saúde, família bonita, estruturada, em que o Senhor lhe permitiu vivenciar uma experiência rara, que quando lemos o livro de Jó, nós sofremos com ele toda a sua perda em todas as áreas da sua vida. Mas nós lemos o início e sabemos do fim dessa história. Ele não sabia, por isso que a gente entra mais nesse contexto e vamos tendo aquele sentimento de compaixão, né, para com o teu servo. Mas lá no fim nós vamos caminhando e vendo os teus santos propósitos. E como nós nos identificamos no sentido de quantas coisas acontecem conosco, e o Senhor sabe. O Senhor tem um olhar muito mais amplo, muito maior, muito mais estendido das razões do que acontece conosco, do que acontece na nossa casa. Glórias a Ti por isso, porque em tudo é um aprendizado para nós e para quem nos rodeia. Aleluia, aleluia, oh Deus. Em nome de Jesus Cristo, eu quero glorificar o Teu nome, a Tua pessoa, a pessoa do Teu Filho e do Teu Espírito Santo, por esse momento tão particular. As portas ou a porta deste quarto fechada, eu aqui diante da Tua palavra, diante do Senhor, creio nisso, e aqui junto do meu irmão e da minha irmã, este é o propósito deste devocional, de compartilhar com eles esse meu momento tão meu contigo, e que se estende a eles, a um número de pessoas tão grande, que eu creio em Ti, que tem se identificado com esta minha conversa com o Senhor, os meus clamores, os meus agradecimentos. Oh, Santo Deus, o Senhor conhece a necessidade de cada um de nós, sejam materiais, emocionais, físicas, psicológicas, espirituais, o Senhor nos conhece. Sabe o que cada um de nós carece no dia de hoje, onde carecemos de socorro, de atenção da parte de alguém, da providência do Senhor através de uma pessoa, através de um contexto que só o Senhor pode elaborar, preparar. Por isso, no nome santo de Jesus Cristo, eu clamo que o Senhor torne a minha e a este meu irmão e esta minha irmã sensíveis à Tua voz, sensíveis aos movimentos dos Teus braços a nosso favor e a favor daquele que precisa de ajuda e que nós poderemos ser esta ajuda. E nós poderemos ser instrumentos Teus hoje, nesta segunda-feira, 16 de fevereiro do ano de 2026, poderemos ser o socorro de alguém, através de uma palavra, através de um momento de oração, através da providência de uma cesta básica, através de uma visita, através da transferência de um valor, através da compra de um remédio. Eu não sei, Pai, eu só sei que lendo este devocional, eu me vejo aqui como teu servo Jó, me vejo ali como os amigos de Jó, que muitas vezes ao invés de ajudar, a gente acusa, a gente ainda leva mais peso para aquele que precisa de ajuda. Ao mesmo tempo, eu me vejo aqui como uma cidadã desta terra também, que usa o transporte público, e quantas pessoas circulam nesses transportes pedindo ajuda, pedindo dinheiro, pedindo uma comida, pedindo um emprego, pedindo um socorro de alguma forma. E o número de pessoas é tão grande, a forma como é colocada essa necessidade vai nos trazendo a descrença, a falta de fé no ser humano. A gente vai perdendo o olhar misericordioso porque são conversas que se repetem todos os dias com as mesmas pessoas, ou até de uma forma que parece que cria uma máfia, uma empresa organizada com este propósito. Tenha misericórdia de nós como teus filhos quando estivermos nesses contextos, nesses lugares, para que tenhamos discernimento do que é realmente verdade, aquele que carece de ajuda e nós como teus filhos ajudemos, e também o discernimento de quando é uma grande mentira e não devemos desembolsar nada para aquele que vem para nos enganar, é instrumento do inimigo das nossas vidas e que acabamos gastando com aquele que não é para ser gasto e acaba faltando para o outro que a gente poderia ter ajudado. Orienta-nos, Espírito do Senhor,
Faz-nos de verdade instrumentos abençoadores. Não permita que fechemos os olhos para aquele que o Senhor deseja que abramos os olhos, as mãos, os braços, aquilo que temos para socorrer aquele que precisa ser socorrido, e honras e glórias sejam dadas ao Senhor. Ensina-nos, Pai. Ensina-nos a sermos instrumentos nas tuas mãos, sermos luz, sermos sal, fazermos toda a diferença no contexto da vida de alguém, como tantas pessoas já foram nas nossas vidas. Glórias a ti por isso. Eu posso aqui mencionar pessoas tão preciosas nas tuas mãos que me abençoaram neste meu caminhar, nesta minha jornada. E eu creio que esses meus irmãos poderiam listar também pessoas que o Senhor providenciou, situações que o Senhor liberou para abençoar a casa de cada um deles, nas mais diversas áreas. Em nome de Jesus Cristo, obrigada, Pai, pelo Pai que o Senhor é, pelo Pai amoroso, providenciador, supridor, gracioso. Aleluia. Pai, perdoe-nos. Perdoe-nos onde fechamos os olhos e não deveríamos ter fechado, ou onde abrimos as mãos e não deveríamos ter aberto. Nos perdoe, nos ensine, que a nossa boca abra para abençoar, que a nossa boca feche também quando for para abençoar. Que o Senhor nos ensine no dia de hoje aquilo que precisamos aprender. Em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amamos o Senhor. Cremos no teu poder, na tua misericórdia, cremos em quem o Senhor é. Cremos sim, em nome de Jesus, digo isso ao Senhor. Eu creio no Pai que o Senhor é, eterno, misericordioso, supridor, poderoso, onisciente, onipotente, onipresente. Aleluia, aleluia. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meu Senhor, amém. Oh, querido, querida, segunda-feira, feriadão por aí ou dia de trabalho? Dia de colocar as coisas em ordem? Ou dia de descanso? Seja como for, que seja um dia em que estejamos ligados naquilo que o Senhor está fazendo hoje em nós e através de nós. Em nome de Jesus Cristo. Então, o que chegar às suas mãos, faça com excelência. Beijos nas suas bochechas. Verdadeiro, honesto e justo, tudo que há de mais bonito, puro e amável. Se houver algum louvor, se houver virtude, seja isso a inspirar o nosso pensamento, para que não haja em nós temor diante do que há de vir. Antes de tudo, lembramos, diante de Deus nossas vidas estão, e assim não haja em nós temor diante do que há de vir. A paz que só Deus nos pode dar sempre há de nos guardar em Cristo Jesus. Verdadeiro, honesto e justo,
que há de mais bonito, puro e amável. Se houver algum louvor, se houver virtude, seja isso a inspirar o nosso pensamento, para que não haja em nós temor diante do que há de vir. Antes de tudo, lembramos, diante de Deus nossas vidas estão, e assim não haja em nós temor diante do que há de vir. A paz que só Deus nos pode dar sempre há de nos guardar em Cristo Jesus.